AGF é Ações Garantem o Futuro, é o acrônimo de um estudo que meu pai fez na década de 70 para provar que ele não estava ficando louco, que esse negócio de dividendos dava certo mesmo, exatamente. E dividendo, também, para quem não sabe, ele é uma parcela do lucro das empresas que é dividida para os seus acionistas, né? Então, ele na época fazia, tinha alguns trabalhos, mas um deles era como auditor, e ele era responsável por assinar os balanços e, inclusive, autorizar o pagamento dos dividendos aos controladores, né, que o contratavam. E aí ele começou a perceber, poxa, essas empresas para qual eu trabalho são empresas de capital aberto, são listadas. Eu posso ter um pedacinho dela. Exatamente, eu posso fazer exatamente igual ao controlador, só que ao invés de eu ser um grande dono, eu vou ser um pequeno dono de um grande, já consolidado negócio. E aí ele, sempre muito analítico, sentou para fazer os cálculos e falou, olha, bate por conta do juro composto. Se eu aportar, né, investir todos os meses em boas empresas, pegar esses dividendos e reinvestir, ao longo do tempo, eu vou ter ali uma carteira, eu vou ter, né, um patrimônio que vai me gerar renda suficiente para eu não depender de terceiros ou do governo, né? E aí ele começou isso na década de 70 e não parou mais. Já são quase 60 anos fazendo a mesma coisa e aí ele me fez o bichinho me picar também, né, das ações. E aí começou a investir para mim com 14 anos. 14 anos. Comecei a investir com 14 anos, em 2008. E eu, antes de voltar para São Paulo na faculdade, eu não entendia a magnitude do que o meu pai significava para o mercado. Talvez porque ações, mercado de capitais era uma coisa muito nichada, muito restrita a um grupo pequeno de pessoas, né? Aqui em São Paulo, Faria Lima, mercado financeiro, né? Então, não era como a gente tem hoje centenas de bons conteúdos gratuitos por aí, falando sobre o tema, né? Então, era de fato para poucos, né? A gente começou a se posicionar, eu e os meus sócios na GF, não como influenciadores de investimentos, porque isso tem um monte, mas investidores que influenciam. A ordem dos fatores aqui altera o produto, né? Porque a gente já tem a experiência, sabe o que está falando, né? Então, eu poderia muito bem chegar na internet e falar, fique rico, fique milionário como o Barsi. Papo de coach. É possível? É provável? Não. Porque as pessoas querem chegar onde ele está, mas não querem passar pelo que ele passou. A disciplina, a paciência, né? Então, todo o nosso conteúdo ele é muito educacional, ele é voltado para a carteira previdenciária. O que é isso? É muito do que o americano faz, né? Tem essa cultura do investimento de você poupa um pouquinho no final do mês. Mais constante. Constantemente, nem que seja 50, 100 reais, mas você sabe que isso, ao longo do tempo, com aquilo que eu disse dos juros compostos, né? Juros sobre juros, em 20, 30 anos você tem uma belíssima aposentadoria para que você não precise depender, lá não tem INSS, mas para que você não precise depender ou trabalhar o resto da vida. Então, o próprio Warren Buffett fala que se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai morrer trabalhando, né? Então, vi muito mérito nisso e de como ele construiu essa história, né? Eu acho que no Brasil a gente ainda tem muito dessa cultura vitimista, de que quem ficou rico foi a custa dos outros, né? Em alguém. Passando a perna em alguém, quando não. Na verdade, a pessoa viu uma oportunidade que ninguém mais estava enxergando e conseguiu uma forma de agregar valor, né? De alguma forma, né? De mudar o mercado, de inovar em algum produto, né? Então, no final do dia, apesar de nós sermos investidores de bolsa, a gente se considera empreendedores de bolsa, né? O ciclo da economia fechar, você precisa de quem está ali criando e de quem está arriscando também o seu capital ali do lado do investidor, né? Vou te confessar uma coisa, eu nunca me imaginei nessa posição de empreendedora. E às vezes até quando eu falo essa palavra me soa estranho, porque eu cresci ouvindo meu pai, olha, é muito melhor você ser um pequeno sócio, né, de grandes negócios do que você ter o seu próprio negócio e tal. E eu sempre concordei, mas quando o olho brilhou, né, em 2019, na época eu trabalhava como analista numa corretora, e as coisas nasceram em paralelo. Então, das 8 às 18, eu era ali a CLT, trabalhava já com análise de ações, e depois eu me dedicava para as redes sociais, para a empresa, para os cursos, para os alunos, né? Quando chegou ali mais ou menos em setembro, outubro, eu falei, pai, eu tomei uma decisão, eu vou pedir demissão. Você está ficando maluca. Esse negócio de internet, minha filha, pelo amor de Deus, você tem uma carreira brilhante pela frente. Não, pai, olha, eu acredito muito. Eu acho que tem muito espaço, as pessoas se interessam, assim, tem
tem muita coisa boa, mas tem muita sacanagem também na internet de pessoas que se aproveitam das pessoas que não conhecem, ou da ganância, né? Enfim, sempre tem um produto, alguma coisa que vai brilhar o olho e a pessoa deixa o futuro financeiro dela para outro dia, né? Deixa para a próxima segunda-feira. E uma das coisas muito legais é que as pessoas amam a nossa marca, assim, compram o propósito junto com a gente, né? Porque não é trivial, você está falando de como a pessoa está orientando a ela como investir o dinheiro, é uma coisa Patrimônio dela, muito né? séria, né? Uma responsabilidade grande. É uma responsabilidade muito grande. E é uma coisa que exige que a pessoa também tenha essa paciência e essa disciplina, né? Acho que são inúmeros os erros que geralmente as pessoas cometem, mas que elas devem evitar são aqueles erros que tiram ela do jogo definitivamente, né? Então, investir é uma atividade para a vida inteira. É meio que uma questão de sobrevivência, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então você precisa se educar não só no que você investe, mas quais são os objetivos que você tem, né? É de fato sentar e ter um planejamento, né? Então, muitas vezes as pessoas, às vezes, guardam uma graninha e falam, bom, o que tá bom agora? Não, não é o que tá bom, o que tá rendendo melhor agora, é separe em caixinhas. Isso aqui é do curto prazo, poxa, é minha reserva de emergência, eu não posso arriscar com esse dinheiro. Então, eu vou fazer produtos de renda fixa, com liquidez, ou seja, que eu tenha previsibilidade, né, de quanto eu vou ter amanhã, que eu possa sacar, que isso possa virar dinheiro rápido. Médio prazo é construção de sonhos. Quero comprar uma casa, né? Quero comprar um carro, quero viajar. Aí você também coloca na renda fixa, mas em produtos que rendam um pouquinho mais, mas que tem uma certa carência. E a terceira caixinha, que é a caixinha do longo prazo, porque aí sim você tem uma segurança maior de que esse recurso é de fato para um horizonte maior. Querendo ou não, a renda variável ela tem outros riscos que a renda fixa não tem, que é justamente você ver essa oscilação de patrimônio, né? Exige um estudo, um preparo psicológico, inclusive, de você saber a quem você está se associando, você ter uma estratégia correta. Então, eu acho que a dica número 1 que eu daria é ninguém mergulha numa piscina sem saber a profundidade, né? De cabeça, pelo menos. Então, coloca o dedinho, depois você vai entrando, né? Vai se acostumando com a temperatura da água e quando você vê, você vai ter um recurso ali alocado de forma que te atenda, que atenda os seus objetivos e da sua família, né? Então, renda variável, só se você já tiver essas duas caixinhas preenchidas e tiver muita certeza de que aquele dinheiro é de fato para o seu futuro financeiro, porque aí você evita vários outros erros, né? Como vender uma ação por desespero, ou colocar um recurso que era para especular e você vai precisar dele amanhã, né? Ser muito ganancioso, além do que, né, você deveria. Então são erros muito comuns. Sempre falo também para as meninas, para as mulheres, né? Poxa, a gente teve tantas conquistas em mercado de trabalho, ganhando mais, galgando cada vez mais oportunidades, mas eu ainda vejo, principalmente nas mulheres, essa dificuldade de, na hora de cuidar do dinheiro, ou delega, ou falar, não, isso aqui não, meu negócio é ganhar dinheiro. Alguém tá cuidando para mim lá. Aí vai chegar pra ver a declaração do imposto de renda e falar, meu Deus do céu, que esse tanto de dinheiro que eu perdi, tô aqui ralando. Chegou lá a hora de eu mandar minha declaração, a pessoa vê que, né, não tá muito adequado ao que ela imaginava, né? A gente terceiriza as decisões de investimento, mas a gente é muito entusiasta de você também participar dessa decisão e entender o que está sendo feito. É sempre muito importante as pessoas terem um profissional de qualidade para orientá-las, sim, mas no final do dia, quem está apertando o botão é você, né? Então, é muito importante você saber para onde está indo esse dinheiro, porque isso pode ser decisivo lá na frente, para você ter justamente esse patrimônio, essa reserva, para um momento em que você vai querer desacelerar, ou enfim, vai querer fazer alguma outra atividade que não é a sua renda ativa. Muitas das vezes que eu vejo conteúdos voltados para finanças para as mulheres, né, é muito comum a gente querer se fechar no clube da Luluzinha, e não pode, porque justamente pode ser o seu marido, o seu companheiro, no meu caso foi o meu pai, a figura masculina que vai ser responsável por induzir, né, esse aculturamento, né, esse letramento nos investimentos, né. Então a gente incentiva muito, por exemplo, que se um aluno se inscreve, poxa, traz sua esposa para participar da mentoria, seus filhos, traz eles para assistirem juntos, porque
No final do dia é uma decisão da família, né? Sim, que legal que vocês É, incentivam a isso. gente incentiva bastante. E é muito legal, assim, às vezes a gente sai ou tá no aeroporto, enfim, vem as criancinhas, não, Márcio, Luiz, eu sou fã de vocês. Eu falo pro meu pai investir em ações, mas ele não me ouve. Então é legal ver também as futuras gerações, né, as crianças, enfim, os adolescentes, cada vez mais se interessando também por ações, né, enfim, mostrando esse comportamento de se preocupar com o futuro, né. Então é muito legal, mas assim, é um desafio porque não é da noite pro dia, né? Sim, É um desafio geracional. verdade. Então são pequenos passos, né? Mas são pequenos passos importantes. Acho que tem. O mesmo que a gente procura nas empresas que a gente investe. Então, sabedoria na alocação de capital, de tempo, né? E, de novo, construção. Construção, tudo que dá trabalho na vida que vale a pena, demora, né? Então, constituir família, criar filhos, se dar bem profissionalmente, dá trabalho, né? Vem com o tempo, você vai ficando cada vez melhor nisso conforme você ganha consistência, né?